Hoje é um dia muito especial. Quando nós pensamos a nível de calendário, nós estamos vivendo Pentecostes. Pentecostes está descrito em Atos. É logo depois da subida de Jesus. Ele fala, olha, eu vou, mas eu deixarei com vocês o Paracletos, o Consolador. E ele estava falando do Espírito Santo. Ele estava falando de Deus habitando em nós. Ele estava falando de eu e você sermos cheios da presença dele no nosso dia a dia, na nossa história, na nossa vida. Então, Pentecostes, nada menos, nada mais é do que o momento onde eu e você somos inundados pela presença de Deus. É quando nós viramos de fato casa e templo do Espírito Santo. Então, pare para pensar que anteriormente a presença de Deus era algo restrito aos templos. No Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, o Espírito era algo que ele se derramava sobre momentos específicos, pessoas específicas e funções específicas. Então se falava do Espírito, quando o Espírito de Deus falava. Então se tinha muito essa questão da presença como uma visita pontual, onde o sacerdote e o profeta carregavam essa presença. Mas eu e você, a gente vivia uma vida muito mais baseada ali só no princípio, mas muito pouco no derramar do Espírito. Então, com a vinda de Jesus, a morte dele, a ressurreição, essa promessa ganha força. Então, para pensar que João Batista, ele recebe do Espírito de Deus, né? Que Jesus, quando ele vai ser batizado nas águas, uma pomba paira sobre ele. Então, nós temos várias descrições de momentos onde a presença de Deus visitava. Mas a partir do momento que a gente vive Pentecostes, ela passa a habitar. Ela passa a ser algo constante para mim e para você. Ela passa a ser algo que a gente não precisa mais fazer sacrifícios nos templos de animais. E nós viramos o próprio sacrifício. Nós somos o lugar onde Ele habita. Nós somos conduzidos pela presença de Deus no simples fato de uma oração. Então antes aquilo que era muito difícil, agora no dobrar de joelhos, numa oração de olhos fechados. No momento que você entrega a tua vida a Jesus, no momento que você faz uma aliança com Ele, você passa a receber livremente. Isso é muito poderoso. Então você passa a se relacionar com essa presença. Então quando a gente fala sobre isso, a gente está entrando em Atos 2, que eu quero rapidamente ler com vocês. Que diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e ela ficava confusa, porque cada um ouvia se falar na sua própria língua. Eu quero te lembrar que o batismo com fogo, com o descer do Espírito Santo, Deus estava reconectando as nações. Por quê? Porque lá em Babel, os homens tentaram construir sozinhos uma torre. E a Bíblia fala que quando os homens tentaram construir uma torre, eles disseram, construiremos uma torre que vai até os céus e seremos como Deus. Mais uma vez, a humanidade estava fazendo o que Lúcifer fez. O que Lúcifer fez? Ele era um anjo, ele era um adorador. E ele, um belo dia, ele se reúne com parte dos anjos e diz, eu quero ser igual a Deus, seremos igual a Deus. E aí ele cai como um raio na terra. E aí a gente passa a ter anjos e demônios. Em Babel, a humanidade faz o que Lúcifer tinha feito. A humanidade diz, poderemos ser fortes, poderemos ser como Deus. E naquele momento eles constroem uma torre. Para pensar que Babel foi o início de uma engenharia nova. Não existia tijolo como eles faziam até então. A Bíblia fala sobre isso quando você vai estudar em Babel. E diz que eles pegaram a palha, o barro, misturaram e puseram no fogo. Então eles começaram algo novo. Mas nem sempre que algo novo começa, significa que esse algo novo é usado e feito para a glória de Deus. Você pode fazer algo novo para Deus ou algo novo para si mesmo. Você continua usando tijolo hoje em dia. Essa casa aqui é feita de tijolo. A diferença não está no tijolo, não está no que a gente faz, mas para quem e por que a gente faz.
Então, em Babel, uma nova engenharia foi sinal de queda. Então, os homens se reuniram e disseram, vamos ser mais fortes do que Deus. Deus dividiu eles em línguas, em povos, em países. E é por isso que diz que no final dos tempos, toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Pois Jesus Cristo é o Senhor. Ele ajuntará povos, línguas e nações. Então, o que acontece aqui em Atos? Quando o Espírito desce, aquilo que antes foi separado pela força humana, agora estava sendo unido para a glória de Deus. Você consegue entender a profundidade disso? Vem aqui comigo. Em Babel eles têm tudo dividido. Mas quando o Espírito desce, eles têm tudo em comum. Porque todas as vezes que o Espírito se derrama sobre mim e sobre você, nós saímos do sistema de competição, divisão e luta contra Deus. E nós entramos num time de cooperação, unidade e glória. Aquele que vem, aquele que há de vir, aquele que era e que é, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então toda vez que o Espírito de Deus se derrama, a unidade é a consequência. Você vê ambientes de divisão, você vê ambientes de confusão, de comunicação distorcida. Você vê ambientes onde existe um mal-estar, onde há opressão. O que é opressão? É uma pressão que vem de fora. Aquela sensação de sufocamento, você já sentiu? Então, quando você está vivendo isso e vendo isso naquele lugar, não há um derramar da glória de Deus. Porque a glória de Deus une aquilo que a carne separa. Por isso que a Bíblia também diz, a mulher cristã, crente, santifique o seu marido. Porque quando Deus vem, Ele não vem para derramar ali divisão. Ele vem para que a santidade que ela carrega gere nele uma conversão por meio da postura dela, percebe? Então, quando eu sou cheio do Espírito, acontece o que aconteceu em Atos 2. Todos passavam e se maravilhavam. Aqui cada um ouvia falar na sua própria língua. Para pensar, Jerusalém, gente, é um local que até hoje é um local multicultural. Tem gente de todo modo. O local onde fica o cenáculo. Deixa eu tentar descrever para vocês. O cenáculo é um lugar de comer. Comer. E eles estavam com mesas montadas. O cenáculo não era um templo. O cenáculo era uma mesa. Porque tem coisas que a gente só resolve na mesa. Quando Jesus senta nela com a gente. E eles estavam tendo comunhão uns com os outros, porque a comunhão é o maior acelerador do avivamento. É por isso que Deus o tempo inteiro está batalhando para que eu e você andemos em comunhão. E o diabo está o tempo inteiro tentando tirar a gente da comunhão. O Senhor está o tempo inteiro gerar em você unidade. E o diabo está tentando o tempo inteiro gerar em você divisão. A palavra fala que aquele que anda pelo próprio conhecimento se ensoberbece. Ele fala, na multidão de conselheiros há sabedoria, porque a comunhão acelera o derramar da glória de Deus. Quando um torce pelo outro, quando um tem comunhão com o outro, quando um dá ideia para o outro, quando um segura a mão do outro, a Bíblia fala, um olhou para o seu irmão e o outro disse, ser forte. De novo, a Bíblia fala que os mais maduros sustentem os mais fracos na fé. A Bíblia fala, sustentando uns aos outros em amor. Paulo fala na palavra que pela maneira como vocês amam uns aos outros, saberão que vocês me pertencem. Olha que coisa linda. Então sim, não tem como dizer que os meus relacionamentos vão definir ou não o meu crescimento em Deus. Eles vão. As minhas alianças, as minhas lealdades. Com quem eu identifico o meu coração. Olhe hoje, pense um minutinho. Nas pessoas que você tem identificação de coração. Pessoas que dizem assim, poxa, é verdade, eu também penso assim, eu também sinto isso. Agora olha para a vida delas. Esse é o maior alerta, ou o maior parabéns que você pode dar a si mesmo. Alerta. Se você olhar para a vida dessas pessoas e pensar, meu Deus, é esse caminho que eu estou trilhando? E parabéns, se você olhar para isso e dizer, poxa, eu fico feliz quando eu olho para os frutos dessa pessoa. Relacionamentos definem, sim, etapas da nossa vida. Sabe por quê? Porque o que fez diferença na vida do homem paralítico foi quando os amigos dele abriram o telhado e disseram, você vai ser curado hoje.
Jesus está lá, a gente vai dar um jeito de você chegar. A maca não passa, a gente vai subir no telhado. A gente vai abrir esse teto e vai descer você. Mas hoje você será curado. Essa foi a grande diferença entre esse paralítico e o paralítico na beira do poço. O paralítico na beira do poço estava sozinho e ele dizia assim: ninguém me leva. Ninguém está comigo. Quando as águas agitam, tem sempre alguém que entra na minha frente. Havia uma dor ali de abandono. Mas quanto aos amigos daquele homem deitado na maca, que desceram seu amigo pelo telhado e disseram: Jesus, olha aqui. Cura o nosso amigo, primeiro ele. Eles não estavam pedindo para si, eles estavam pedindo para o amigo. A diferença entre um paralítico e outro é que um estava sozinho. E há anos ele tentava pular nas águas agitadas. Aquele que tinha amigos leais entrou na primeira oportunidade por dentro de um telhado. Escolha bem pessoas que amam a Deus. Sabe, eu oro sempre ao Senhor: Senhor, eu quero ser amiga dos teus amigos. O melhor tipo de gente é os amigos de Jesus. Senhor, eu quero ser amiga dos teus amigos. Senhor, eu quero ser amiga dos teus amigos, porque o grupo que estava no cenáculo tinha tudo em comum. Eles queriam uma coisa: Espírito, desce. Espírito, vem. Quando você vai no cenáculo, lá em Jerusalém, existe um corredor mais estreito do que esse que passa na frente dele. São escadas apertadas para entrar. O lugar é pequeno. Todo de pedra, gelado. Mas quando você entra lá, o fogo ainda queima sob aquelas pedras. Então as pessoas passam por um corredor para passarem de um portão a outro de Jerusalém. É obrigatório passar por lá. É obrigatório ir naquela rua estreita. E naquela rua estreita eles começaram a ouvir pessoas falando línguas que condiziam com as deles. A nação inteira, as nações passam por lá. Até hoje. É povo de todo mundo passando por lá. E a Bíblia está falando isso. Então essa multidão começou a ouvir falar na sua própria língua. Todos maravilhavam, dizendo-se aos outros: pois que são galileus esses homens que estão falando. Isso é gente da Galileia, mas eles falam em diferentes línguas. E todos ouviam, cada um na sua própria língua. E diziam: como falam eles nas nossas línguas de nascido? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, aqueles que vêm de junto a Cirene, os forasteiros, gente que está passando, mas não sabe nem para onde vai, forasteiros, romanos, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Então para pensar, quando aquele povo foi tomado no Espírito, eles não começaram a falar de si mesmos, eles falavam da grandeza de Deus. Quando eles foram cheios do Espírito e começaram a falar na língua dos árabes, dos porfírios, dos forasteiros, dos romanos, dos etíopes, dos líbios, eles começaram a dizer na língua de cada um: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, eles verão quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eles não diziam assim: olha que projeto lindo. Eles não diziam assim: olha o meu chamado. Eles não diziam: agora eu farei. Não, eles diziam as maravilhas de Deus. Ele é aquele Deus que cura. Ele é aquele Deus que levanta um morto. Ele é aquele Deus que dá vista aos cegos. Ele é o Deus que fez na minha vida milagres que eu não poderia fazer e viver. Ele é o Deus que me escolheu sendo eu improvável. Ele é o Deus que me amou no meu pecado, na minha vergonha, no meu medo.
Eles começaram a dizer quem era Deus. Eles não disseram o Deus que me vingou, não! O Deus que me curou. O Jeová Rafa. E as pessoas começaram a entender em suas próprias línguas. Aí você diz que coisa linda, é lindo, é maravilhoso. Mas a Bíblia diz assim, olha. E no versículo 12, todos se maravilhavam. E estavam suspensos, tensos, de tão pressionados. E diziam uns aos outros, o que é isso? Então outros passavam e zombavam, dizendo, estão cheios de vinho. Porque toda história boa tem espectadores que quando não são parte, não porque não são chamados, mas porque não querem, tornam o que Deus está fazendo em zombaria. É a mesa que você senta, quero ver quanto tempo vai durar isso. É o lugar que você vai e diz, não, isso não se encaixa com você. Porque ser cheio do Espírito não significa que todo mundo te aprova. Ser cheio do Espírito significa que você tem dele. Ser cheio do Espírito não significa que todo mundo vai com tua cara. Ser cheio do Espírito significa que você não vive como uma pessoa comum. Você vive como alguém que caminha debaixo da direção dele. Existe algo poderoso sobre o fogo de Deus. Ele separa as impurezas do ouro. Assim como o fogo refina o ouro, vem, Senhor, minha alma refina, até que o mundo possa ver a luz do teu rosto brilha. Então, o meu refinamento não é um sinal de aprovação. O meu refinamento pelo fogo da presença de Deus é um sinal que ele será refletido através da minha vida. É o quanto mais puro e limpo eu fico para mostrar quem ele é. Porque é o mesmo fogo que afasta os animais peçonhentos. É o fogo que gerou a maior divisão que as civilizações já provaram. Para pensar que na época que o fogo foi descoberto, as civilizações começaram a entrar em guerra. Porque quem tinha fogo não queria perder. E quem não tinha, queria ter. Então, na época da descoberta do fogo, a humanidade começou a tratar aquilo como seu maior tesouro. Para pensar que se comia carne crua e de repente a carne podia ser assada. Foi aí que nasceu o churrasco. Imagina que antes as pessoas ficavam na escuridão completa. Elas ficavam tateando, elas moravam em cavernas. Elas moravam em tendas. E como é que elas se livravam dos animais peçonhentos? Quantas picadas de cobra existiram antes do fogo as afastar? Então aquilo se tornou também um item de segurança. O fogo era um item de preparo de alimento, um item de segurança. Era um item de um status de poder. Para pensar. E começou a virar motivo de guerra. Porque quem carrega fogo, carrega a vida. E quem perde fogo, fica vulnerável. Então tem uma guerra constante para apagar a chama na gente. Hoje o teu inimigo não é outra pessoa, não. Teu inimigo é o diabo. O inimigo das nossas almas. Ele continua querendo apagar o fogo que existe em você. Porque ele quer que você fique vulnerável. Ele continua querendo apagar o desejo pela presença. Porque ele quer que você seja picado pela cobra. Ele continua querendo que você não tenha como amassar o alimento. Ele continua querendo que você não seja purificado. Então ele continua assim, ó, em cima de você. Vou apagar. Eu vou destruir essa chama. Tá me dando trabalho demais esse crente com fogo. Meu Deus, que trabalho. E o Pentecostes foi exatamente isso. O fogo sempre vai incomodar a gente, ambiente acostumado com escuridão. Vocês já viram pessoas acumuladoras? Você já assistiu séries sobre pessoas acumuladoras que deixam as casas entulhadas de coisa? Eu gosto de ver essas séries. De coisas assim, de problemas que precisam ser resolvidos. E qual é a maior crise do acumulador? É quando alguém chega lá e começa a jogar fora o que não serve mais. É quando alguém começa a arrumar, é quando o cheiro de limpeza começa a entrar. Porque uma alma acostumada com a desordem, a maior crise dela vai ser para conseguir entrar na ordem. A Bíblia fala que o diabo é o príncipe das trevas. Você acha que ele está contente com a claridade? Quando a gente chama essa igreja de farol, a gente queria mesmo.
incomodar as trevas, né? É por isso que de vez em quando a gente tem que brigar com o nosso fogo na mão. De vez em quando a gente tá aqui, ó, com a nossa tocha. O fogo arderá sobre o altar. A mente sobre o altar. E não se apagará. o fogo arderá Sobre o altar, continuamente sobre o altar. e não se apagará. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. Arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias E as mais brilhantes se não há verdade em mim? E de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar. e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queima por ti. E não se apagará. não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, Continuamente sobre o altar. Não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. que o nosso louvor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Porque que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois o que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não vale a não, pena só me emocionar não, e não. buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração queima por ti, ah, não.
Eu te amo, Deus. Ah, Jesus. Ah, Deus. O teu fogo não é negociável. Pode morar aqui. De morar aqui, Meu noivo, esperado. eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo Nos olhos, Eu não imaginava que era lindo assim. que era lindo assim. Meu noivo Esperado, eu abro a minha. minha casa. Pode morar aqui. Vem, Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Hoje Deus está mudando a tua patente. Senhor, mandou te dizer que assim como Ele fez com Jesus no batismo, e Ele denunciou o que Ele carregava, o Senhor hoje diz sobre ti, Paulo: és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é conhecido pela sua habilidade, mas o Senhor está dizendo hoje que Ele te levantou como uma tocha viva, e que nessa estação Ele está mudando a tua patente, e Ele vai te dar uma visão espiritual, que você vai começar a ver coisas que você não via, e vai ter estratégias que antes não tinha. Deus vai te aquecer, e durante a noite você se vai levantar, e Ele vai começar a derramar sobre você fórmulas novas, bandeiras novas, jeitos novos. Ele está dizendo que sobre você Ele estabelece a oração de Jabes. Ele alarga as tuas tendas e Ele derrama sobre você bênçãos sem medidas. Ele te coloca como um impulsionador e diz que sobre você Ele marca uma nova estação, sobre você e sobre a sua casa, uma estação de poder, autoridade e uma nova dimensão. E você tem dito a Ele: Senhor, Tu sabes. E Ele está te dizendo: eu sei. Existe algo aí que você tem entregue a Ele, dito: Senhor, Tu sabes. E o Senhor está dizendo a você: eu sei. Eu sei. E Ele diz sobre você o que Ele disse na palavra: eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Oh, cheganderebaçu. Você vai continuar produzindo, mas você vai passar por uma estação de uma paz diferente. Como se você tivesse sentido que chegou no lar. Como se você pudesse descansar e respirar e sentir: Senhor, eu tenho chegado. Eu tenho descansado em minha alma. Existe um lugar. Oh. É como se o Senhor limpasse pés cansados em você e dissesse: eu estou trocando as tuas botas. Eu estou trocando essa bota de combatente por um sapato de corrida confortável. E dizendo a você: você vai continuar correndo, mas filho, você chegou. Você está aprovado. Você está aprovado. E nessa estação eu derramo sobre ti algo novo. Aleluia. Aleluia. Ricanderebas. Aleluia.
Sabe, Pentecostes foi isso. Foi o céu incendiando homens e mulheres comuns como eu e você. Pentecostes foi Deus se derramando em nós até que a gente se transformasse numa testemunha viva. Existe algo sobre a presença de Deus que não dá para negociar. Não dá para comprar. Não dá para a gente reproduzir. Ou é, ou não é. A sua alma não é capaz de reproduzir o que só a presença de Deus é capaz de fazer. Deus não nos chamou para ser crentes performáticos. Ele nos chamou para ser crentes excelentes. Mas só o Espírito pode fazer o que a carne e sangue não são capazes de produzir. Eu vejo uma estação de cura muito grande. A gente às vezes vai colocando sementes que a gente não imagina que Deus vai fazer produzir, sabe? Ontem a gente estava fazendo culto com os nossos filhos e eu estava trabalhando com eles. Deus o nosso primeiro, né? Deus a nossa prioridade. Nós fizemos um acordo que durante uma semana a primeira coisa que eles iam falar ao acordar era: bom dia, Jesus, eu te amo, você é o meu primeiro. E hoje pela manhã, a Alice demorou um pouquinho para acordar, tinha dormido muito tarde. E eu, bora filha. E ela fez assim, eu tinha esquecido do que eu tinha combinado com eles ontem. E ela fez: bom dia, eu te amo. E eu fui abraçar ela e disse: eu também te amo, filha. Ela: não, eu amo Jesus. Ai, que bom. Mas ela lembrou, então ela fez: bom dia, eu te amo. E quando eu interrompi ela: peraí, mãe, Deus, você é o primeiro. E meu coração se encheu de alegria, porque às vezes a gente até esquece algumas sementes que a gente plantou. A gente até esquece coisas pequenas que a gente fez. Porque a gente, na verdade, está buscando encontrar o lugar seguro da presença dEle. E é importante que as sementes que a gente vem plantando no caminho sejam de fato esquecidas. Porque é assim que elas vão começar a produzir. Mas você sabe de uma coisa: Deus não esquece as sementes que você plantou no choro, no silêncio, na rotina. Mas um belo dia, quando você esquecer disso: bom dia, eu te amo, Deus, você é o primeiro. Aquela semente começa a florescer, porque esse é um pequeno detalhe, um exemplo bobo. Mas quantas sementes eu colho hoje de orações que eu fiz há 15, 20 anos atrás? Quantas sementes você vai plantar numa adoração e você vai colher em avivamento? Quantas sementes você vai plantar com louvor ligado na televisão da sua casa enquanto você chora? E depois de um tempo você vai colher com um ambiente de paz? Nós não temos dimensão, nós somos muito crentes numerólogos. Nós damos números para tudo, nós damos prazo a Deus. Nós dizemos dentro de tanto tempo, dentro de tantos anos, de tal maneira. E nós queremos tão que a nossa semente cresça, que nós ficamos como uma criança quando planta feijão no algodão. Todo dia vai lá e olha se crescer um pouquinho. Mas o avivamento é o céu invadindo a gente no comum. Sabe, no dia 20 a gente vai ter aqui um culto de mulheres, vai cair num sábado, às 6:30 da noite. E eu confesso que eu estava orando, pedindo a Deus se Ele queria, o que Ele queria, se Ele queria que a gente trouxesse alguém diferente. Mas existe algo muito interessante sobre essa casa. Nós amamos conferências porque amamos conferir. Amamos ouvir de fora e ver se realmente a gente está caminhando no ritmo certo. Se existe algo que Deus quer falar com a gente como corpo, trazendo alguém de fora. Mas a grande verdade é que essa igreja, no dia a dia, os milagres que a gente tem vivido, tantas coisas que a gente tem experimentado, não acontecem porque alguém veio, acontece porque Deus veio aqui. Ele veio aqui domingo de manhã, Ele veio aqui domingo de noite, Ele veio aqui quando a gente está limpando, fora do horário de culto. Ele veio aqui quando alguém veio chorar e babar nesse altar, quando as cadeiras estão vazias. Acontece nas nossas casas, quando eu e você oramos, adoramos e lembramos de orar pela igreja, pelos não convertidos ainda. E eu estava orando. Eu até contactei algumas pessoas, eu disse: será que o Senhor quer fazer algo, né, nesse dia 20? E Deus falou comigo: eu não quero. Eu quero mesas na minha casa. E Deus me deu uma visão com as nossas líderes, pastoreando mulheres que ainda não conhecem a Ele. E você que é da casa, se você não tem intimidade, procura a pastora Rita, que ela vai te colocar em alguma mesa de ministração. Cadê a pastora Rita?
Tá por aqui. Ali, pastora Rita. Você vai procurar ela, mulher. Não deixa de se inscrever. Você tem que se inscrever. Por quê? Tem valor? Não tem. O almoço é que a gente vai pagar só o café para fazer almoço pra gente aqui ter intimidade. Só quem é da casa. Mas pro sábado à noite você vai procurar a pastora Rita e vai dar o seu nome. Para ela te colocar em alguma mesa. Mas Deus começou a falar com a gente sobre mesas. Sobre temas. Sabe por quê? Porque o avivamento não precisa de exageros. O avivamento ele vem quando você ouve a direção e você corresponde a ela. O avivamento vem quando você se levanta pela manhã e faz um jejum. O avivamento vem quando você está de joelhos um dia mau. Eu lembro que até hoje uma das pessoas que mais me marcou sobre amor, zelo e paixão pela presença de Deus foi Gregório McNutt, um americano. Quantas vezes ele foi ministrar lá em Recife. E quando procurava um preletor, ele estava assim, ó. Eu te amo, Deus, te amo tanto. E diziam, cadê o preletor? Tá babando, chorando, adorando. E quando ele vinha ministrar, ele carregava tanto da presença e tanto da glória. Que toda vez eu dizia, põe a mão aqui na minha cabeça, mãe. Eu lembro de ser um adolescente e dizer, é isso que eu quero. Eu quero te amar de uma maneira extravagante, Senhor. Que o meu louvor, literalmente, não seja algo ali que eu preciso fazer. Que a palavra não seja algo que eu tenho uma obrigação eclesiástica. Que a igreja não seja a minha meta do domingo. Mas que de manhã o meu coração queime. E quando eu pense, Senhor, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero olhar para o pôr do sol, Jesus, e eu quero te ver. Eu quero caminhar na rua e ouvir as tuas declarações de amor, Senhor. Eu quero olhar para as pessoas e ver como o Senhor as vê. Eu lembro que aquilo impactou a minha vida de uma maneira tremenda. Não foi necessariamente pela palavra que eu vi, mas foi pela vida que eu vi nele. Foi o amor que ele carregava por Deus. O avivamento não é para gente especial, o avivamento é para gente comum. É para mim e para você. É para nossa pia de louça. É para uma criança sendo coberta na noite fria. O avivamento é para um casal que dá um beijinho de despedida na porta antes de ir e não negligencia. O avivamento é uma avó com um neto no colo, contando uma historinha. O avivamento se parece com você exercendo a sua profissão, todo dia sendo fiel. Todo dia fazendo coisas comuns. Se levantando, pegando um ônibus, dirigindo um carro. Mas enquanto você faz isso, algo dentro de você é diferente. Porque o fogo que não apaga é o que mantém eu e você de pé. Êxodo 3, 2-3 diz, e apareceu o anjo do Senhor como uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão de uma sarça que não se queima. Sabe o que isso significa? Que o fogo primeiro apareceu para Moisés, mas depois o fogo morou em Moisés. Às vezes você precisa ver o fogo queimar, sem se consumir. Esse fogo que não mata, mas que dá vida. Esse fogo que não te ofende, não te machuca, mas te cura. Porque a maioria de nós não somos pessoas ruins, somos pessoas machucadas, que não se permitiram ainda ser tocadas por essa presença que pode nos curar. O maior desafio que você tem com alguém não é porque a pessoa é difícil, é porque você está tocando num lugar que dói nela. Você já tentou abraçar alguém queimado? Não dá. Onde você toca. E a gente está acostumado com esse tipo de fogo. Uma palavra feroz que nos machucou. Estamos acostumados com o incêndio que destruiu tudo à nossa volta. Mas esse fogo de Deus, ele é um fogo que não consome. Ele ilumina, ele alimenta, ele protege, ele aviva, ele cura, ele ministra. Mas ele mantém a gente inteiro. E a gente precisa ter contato com essa presença de Deus. Ela queima fora. E depois ela passa a queimar dentro. Porque antes de Deus levantar um libertador, ele acendeu uma chama dentro daquele homem. Antes de Deus levantar em você uma função, ele faz arder dentro de você um relacionamento com ele.
Antes de Deus escolher Moisés para libertar o povo do Egito, Deus escolheu libertar Moisés dele mesmo. Ele precisou libertar Moisés do assassino que ele era. Ele precisou libertar Moisés do mentiroso que ele era. Ele precisou libertar Moisés da ira. Você para pensar que Deus descreve Moisés como um homem mais manso. Mas Moisés é o mesmo cara que num surto de ira, ao ver um soldado batendo um homem, partiu para cima do soldado e matou com tanta fúria que não conseguiu parar. E escondeu o corpo. Qual é o corpo que você precisa desenterrar hoje para que Deus te dê a nova identidade? Então, primeiro Deus liberta Moisés dele mesmo e depois usa Moisés para libertar o povo. E isso começa onde? Numa sarça com fogo. O verdadeiro milagre não foi a sarça. O milagre foi Moisés. Foi um homem que foi tão tomado pela presença de Deus que nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Você pode não ser ainda quem Deus te chamou para ser, mas com certeza você já não é mais quem era. Sabe por quê? Porque quando Ele vem, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aleluia. Aqui. Quando você ouve falar de fogo na Bíblia, representa a presença de Deus. Representa a santidade, purificação, aprovação. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deus guiava Israel por uma coluna de fogo. Proteção, presença, direção. A Bíblia fala que no Antigo Testamento os templos não podiam ter o fogo apagado no altar. Por isso que a gente canta: e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Representando que a presença de Deus permanece naquele lugar. Elias viu fogo descer do céu. O que ele viu? Ele viu Deus agindo. Então ele viu a presença de Deus agindo contra os profetas de Baal. João Batista diz que Jesus batizava com Espírito e com fogo. Ele disse assim: olha, eu batizo com água, mas ele vai vir e vai batizar com Espírito e com fogo. Então ele vai batizar a gente com o quê? Com a presença. Ele vai tornar eu e você o altar que o fogo não se consome. Ele vai tornar eu e você o lugar onde a chama está aqui, ó. É como a parábola das virgens que mantinham uma lamparina acesa. Sabe por quê? Porque azeite não se compartilha. Ou você recebe o seu e conserva, ou já era. Eu tenho que chegar lá de manhã e acender a minha chama. Todo dia eu tenho que manter minha chama acesa. Eu chego de manhã hoje, 4 horas da manhã. Fui dormir ontem meia-noite, mas 4 horas da manhã eu estava lá. Que o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não deixe apagar o fogo em mim, Senhor. Não se apagará. Que quando me procurarem eu esteja derramada na Tua presença. Que quando eu chorar eu chore de amor por Ti. Que quando eu levantar a minha voz eu levante para dizer que eu Te amo. Ah, não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. não se apagará. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. Quando a gente olha para a parábola das virgens, a Bíblia fala que algumas delas deixaram a chama apagar.
E por conta disso, o destino delas ficou no meio do caminho. Algumas virgens foram sábias e conservaram a chama acesa. Para de querer tomar decisão e começa a acender o fogo. Para de querer resolver na força do braço e começa a acender o fogo. Porque quem tem a chama acesa conhece o caminho que deve seguir. E às vezes eu estou tão preocupado com o caminho que a gente deixa a chama apagar. Às vezes eu estou tão preocupada assim, eu tenho que ir, eu vou ter um mapa, eu vou virar para a direita, eu vou virar para a esquerda, eu vou não sei o quê, aí eu vou dar ré, aí eu vou fazer a rotatória. E aí você fica calculando o caminho. E você fica tão focado no caminho que você perde a direção. Percebe que a gente faz isso muito fácil? A gente olha para o problema, aquele problema, eu preciso resolver o problema. A gente olha o diagnóstico, eu preciso vencer o diagnóstico, eu preciso vencer a doença. A gente olha para a dor, aquela dor, eu preciso curar a dor. A gente olha para a falta, aquela falta, eu preciso resolver a falta. E aonde eu vou morar? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu Irei. se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. palavras de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. palavras de vida eterna. Então, não é que você não faz planos, a Bíblia diz, faça planos. Economize. Vai construir uma torre, calcule. Mas diz também para você, você pode preparar, prepare. Ele ordena, prepare o cavalo para o dia da batalha. Mas a resposta vem do... Então nós nos preocupamos muito com o caminho e pouco com quem caminha com a gente. Você faz o plano, mas o plano está na gaveta. O joelho está no chão. A oração está subindo. O fogo está descendo. E aí você acorda de manhã, para onde eu vou? Às vezes Deus vai te levar para um lugar. E quando você chega num lugar, você está sem nada. A Bíblia fala que os discípulos eles iam caminhando. E Jesus disse a eles, olha, vocês vão e não leva nada na bolsa. Não leva roupa extra. E a Bíblia mostra que eles ganhavam roupa, que Deus provia o pão, que Deus dava o mantimento. O que isso quer dizer? É que tem estação nas nossas vidas que a gente vai parar de fazer plano. A gente vai ouvir o comando, a gente vai chegar lá. E quando chega lá, Deus vai me fazer o resto. Ele vai me dar o caminho. Ele vai pôr os meus pés sobre um alto monte. E eu olharei para os céus de onde me virá o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não adianta garantir, se daqui a 2 anos, e se daqui a 3 anos, vai fazendo plano. Mas vai caminhando e vai orando, sabendo que tem hora que Ele vai mandar queimar os barcos. E Ele vai te sustentar. Eu faço planos? Faço. Eu tenho garantias? Tenho. Mas eu sei que a minha garantia da terra é assim. Deu um crush na bolsa de valores, puf, foi-se a garantia. Deu um terremoto, puf, foi a casa. Vem um diagnóstico, puf, foi a saúde. Então eu posso fazer planos, eu posso ter coisas, eu posso construir. Mas se eu não construir em Deus, todo o resto pode tombar. E aí? E aí? E tem horas que Deus vai te zerar. Deus já me zerou. Algumas vezes. Em algumas áreas. E sabe de uma coisa? Eu estou aqui. E eu estou melhor do que antes. Mas eu não perdi tempo quando eu fui zerada, não. Eu ganhei propósito. Vamos embora. Deus começou com você na estaca zero. Aleluia. Tá queimando? A minha pergunta para você não é como é que você vai fazer. Minha pergunta para você é, tem fogo aí? Tem fogo aí? Então tá tudo certo, você tem destino. Sabe por quê? O fogo de Deus vai sempre produzir transformação e sempre vai dar direção. Existe uma diferença grande em você sentir o fogo num lugar e ter fogo dentro de você. Não adianta você vir aqui hoje sentir o fogo. Leve o fogo para casa.
Ponha lenha nesse fogo. Muita gente está vivendo de momento. Tem muito crente vivendo só de cultos fortes. Uau, que culto. Uau, que conferência. Uau, que ambiente. Então ele vai estar sempre procurando um ambiente diferente. Ele não vai conseguir nem congregar. Sabe por quê? Porque ele quer um ambiente. Ele quer um fire. Ele quer um... Ai, que arrepio. Ó, eu tô toda arrepiada. Pior que eu falo isso também, ó. Tô toda arrepiada. Imagina eu falo isso, a gente quer que... Ó, me arrepiei. Só que às vezes a gente fica procurando arrepio. Adultério nasce de arrepio. Posso ir embora? Adultério nasce porque alguém diferente de quem que você tem aliança grudou em você e se arrepiou. Aí você foi e deu corda ao arrepio. Arrepio não é sinal de permanência nem de fogo. Arrepio é só indício. Volte a arrepiar com seu marido ou com sua esposa, meu irmão. Invista o fogo aí. Percebe? Pentecoste não foi um ambiente pegando fogo. Foram pessoas pegando fogo. Fome, eu tenho sede. Sede de ti. Tenho fome. Sede de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho fome. Eu tenho sede, fome De de ti. ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, fome de ti. Eu tenho fome, sede de ti. Tenho fome. Sede de ti. O fogo começa fora. É verdade que você vir no culto avivado é um começo. Mas é o começo. Se alguém te disse que a tua fonte é essa, tá errado. Tua fonte é Ele. Tua fonte é Deus. É por isso que muitas vezes escolher um ambiente também seguro faz total diferença, mas eu não vou entrar nisso. Porque muitas coisas começam no ambiente, lembra? Começa na amizade, começa na conversa. Começa onde eu dedico meu tempo. Mas eu não posso só começar, eu preciso permanecer. Eu preciso conservar aquilo. Eu preciso entender que eu preciso estar na chama de oração. Eu preciso ter paixão pela presença. Eu preciso ter fome pela palavra. Eu preciso andar em obediência. Eu preciso escolher santidade. Eu preciso. Não me diga que você, por exemplo, vai escutar uma música que não é de adoração e de louvor e vai ter um som para adorar. Você vai ter performance. Não me diga que você dança musiquinha secular e vai chegar aqui e vai ser um adorador das artes ou da dança. Não vai, não pode na mesma fonte correr água amarga e doce. Não me diga. Não me diga você, jovem crente, quero casar com a mulher de Deus e vai pra night, pra boate. Você não vai achar uma mulher de Deus. Você vai achar a cópia barata da Anitta. Você já está em Deus. É em Deus, meu amor. Se você veio lá, vocês vieram lá de fora e já se conheciam, Deus vai fazer a obra mutuamente nos dois. Mas não me diga, irmãzinha, que você vai no barzinho de cropped e vai achar um homem santo. Não, você não vai. Porque entre exalar testosterona e exalar unção há uma diferença. Baixa o cropped e carrega a Bíblia, vem-se embora. Aí eu vou te ensinar como que você acha um homem santo. Alguém que permanece. Percebe? Então nós fazemos escolhas burras. Fazemos escolhas limitadas. E dizemos, poxa Deus, por que você não está fazendo na minha vida? Não, é você que não está deixando Deus fazer. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você quer ligar para o pastor. Tem uma emergência de 11 horas da noite e o pastor está mamado? Não quer, né? Então não me diga que você defende
que um líder deve ser dado ao vinho. Você não quer, né? Que alguém da sua família está na necessidade, sofreu um acidente, você liga para o pastor 2 horas da manhã, porque acontece. Vive acontecendo. Pastor, por favor, ore por mim aqui. Aconteceu isso, por favor. Porque ele tomou uma garrafa de vinho com a mulher dele. Você não quer, né? Porque custa algo. Eu estou falando de liderança. Não estou falando da igreja de vida comum. Você pode até ter uma revelação diferente. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não me arrependo de ser radical. Se me perguntar na minha vida se arrepende do seu radicalismo, nem um pouco. Nem um pouco. Você se arrepende de não tocar na sua casa um pagode? Nem um pouco. Você se arrepende de quê? Já dizia Juliano Som. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar e ele vem, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Não negocie a chama. Eu sei que é difícil. Quando eu falo esse tipo de coisa, fica aqui, uau. Tem uns que olha pra mim assim, eu estou falando da minha revelação pessoal. E estou dizendo que você vem aqui porque você acredita no que a gente carrega. Sabe por quê? Porque uma revelação pessoal tem um alcance comunitário. Se levanta um líder comunitário, ele não começa a fazer mudança no bairro? Então a sua escolha individual tem um alcance comunitário. Se você se santifica, a tua casa começa a santificar. Então a escolha pessoal tem um alcance comunitário. Se você começa a se posicionar diferente no seu trabalho e todo mundo sabe que você não entra em jogatina, então a escolha pessoal tem um alcance comunitário. Se você é o amigo que senta na roda e diz comigo não, que eu não quero receber no meu WhatsApp pornografia. Ninguém mais te manda e começa a ficar constrangido de conversar na tua frente. Para de falar isso em voz alta. Então a escolha pessoal tem um alcance comunitário. Se você está no teu trabalho e você não fofoca do patrão, mas você glorifica a Deus e faz tudo como que para Ele, você começa a mudar o ambiente. Então a escolha pessoal tem um alcance comunitário. Tem gente que diz, eu oro, não acontece nada. Claro, tu tem uma oração de um jeito e ação do outro. Tu quer ter autoridade? Ai, meu marido não muda. Tu é chata. Ai, minha mulher tá mal-humorada. Tu é grosso. Não é oração. É orar e agir. Minha mulher é braba. Tu é um banana. Ela faz 6 meses que ela pediu para tu consertar o bendito da resistência do chuveiro. Agora tá frio e tá passando frio no banho. Então não é uma questão. Santidade não é só falar em línguas. Santidade é viver uma conduta justa, reta e de boa mordomia. Seja bom mordomo da mulher que recebeu e vai lá trocar resistência. Seja boa mordoma do marido que recebeu e para de ser mal-humorada. Seja bom mordomo dos filhos que tem e vai trocar a fralda do menino. Seja bom mordomo dos pais que tem e honra o investimento nos estudos que eles lhe fazem. Seja bom mordomo da igreja que você é parte. E coopere, ore por ela. Seja bom mordomo das pessoas que você é líder. E trate eles com honra e amor. Seja bom mordomo daquilo que Deus te deu. Ai, meu carro não é bom, mantenha ele limpo. Faça o melhor que você tem. Veja se Deus não te avança. Sabe por quê? Porque quem é fiel no pouco, no muito Deus acrescenta. É o princípio da mordomia. Como é que Deus pode te abençoar se você não é bom com aquilo que você recebe? Ai, minha casa. Para de reclamar da casa e começa a cuidar da casa. Deixa ela cheirosa. Porque Deus não precisa de grandes coisas para encher da glória dele. Precisa de um coração disposto e do princípio da mordomia.
Não é sobre o que Deus vai me dar se eu for bom mordomo. É sobre ser bom mordomo e confiar que Deus vai me dar o que eu preciso, não o que eu quero. A gente quer muito o que a gente quer e pouco o que Deus quer pra gente. E isso é um perigo. Não negocie a chama. Levítico 6:13, o fogo arderá sobre o altar. O fogo é sobre isso, porque Pentecostes não começa só em Atos 2. Começou aonde? Quando os discípulos foram para o cenáculo e obedeceram o que Deus pediu a eles. Se os discípulos não tivessem ido para o cenáculo, teria Pentecoste? Pentecoste não começa no fogo. Começa na obediência e na rendição. Pentecoste começa na minha fidelidade. Eu vou, Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes eu orei isso antes de entrar na escola? Quantas vezes eu entrei de cabeça baixa, clamando dentro de mim: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E assim que eu falava de Jesus pra galera do time de basquete, minha gente, eu joguei basquete. Se eu abrir um dia aquelas caixinhas de pergunta, coisas que você não imagina de mim, vai sair absurdos. Quem gosta de basquete, eu era armadora, tá? Então aí você entende minha posição. Eu jogava futebol com os moleques. Eu fazia balé com as meninas. Eu sentava na roda dos CDF, falava de Jesus. Mas eu falava com os populares que Jesus era bom. E todo mundo dizia: poxa, essa menina é simpática, ela fala com todo mundo. É porque aqui dentro de mim estava: como ouvirão se não há quem? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Tu acha que eu gosto de rede social? Meu marido me ajudou. Dizia: você vai abrir sua voz. Sabe por quê? Porque eu era o tipo da pessoa... Eu era o tipo da pessoa que odiava ter que fazer videozinho aqui para pregar. Mas eu comecei a ver que a internet estava dando voz para um monte de gente que fala besteira. E o povo que devia falar de Deus estava se calando. Eu não gosto aqui, não. Eu até me arrumo hoje em dia para fazer um vídeo. Afinal de contas, como ouvirão se não há quem pregue? Aí tu tá na fila do mercado, a pessoa tá chorando na tua frente no telefonema e tu ignora. Deixa ela terminar a ligação, põe a mão no ombro. Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Vai com a perna tremendo, mas vai. Vai com vergonha, mas vai. Vai falando do clima, tá frio hoje, né? Mas vai. É assim que eu perdi a vergonha na cara pra fazer peça no meio da rua. É assim que eu perdi a vergonha na cara pra gravar vídeo. É assim que eu perdi a vergonha na cara pra estar aqui hoje. É assim que eu perdi a vergonha na cara. E sabe o que eu recebo? Quantas vezes pessoas que estudaram comigo me mandam mensagem: estou congregando em tal igreja, obrigada. Quantas vezes pessoas que estudaram comigo, eu tinha falado de Jesus, seja na faculdade. Quantas meninas eu sentei na escada da faculdade chorando. E elas contando a vida. E até hoje eu recebo mensagens.
Que legal ver a tua família. Meu Deus, a gente se conheceu, menina. Você me falou de Deus. Que quando eu passar por aí, digo assim, aquela menina ali, ó, ama Jesus. Que esqueçam todo o resto, que esqueçam meu nome. Mas se lembrem o nome de quem eu carrego. Dele. Você não é crente dentro da igreja, não. Você é crente em todo lugar que você vai. Você não pode ser uma pessoa aqui dentro e outra lá fora. Seu trabalho é tão santo quanto a sua função ministerial. Você é a mesma pessoa. O meu chamado secular e ministerial. Hoje tu é uma pessoa que tu já viu bicho de duas cabeças. É aberração. Você é uma pessoa só, vivendo para a glória de Deus dentro e fora. Então não dá para você dar jeitinho. Não, porque esse tema é político. Então eu posso fazer assim. Não, sem vergonhice não pode. Não é bíblico. Não, mas aqui é o trabalho. É assim mesmo, tem que negociar desse jeito, dar um toque. Não pode. Malandragem não é bíblico. Não, mas aqui na igreja, eu falo em línguas, mas quando chega lá em casa, eu falo em línguas demoníacas. Xingo, falo besteira, ataco. Machuco as pessoas que convivem comigo. Não pode. Não dá. Entende? Uma só pessoa, vivendo todas as suas funções para a glória de Deus, carregando caráter. Não dá. Tu já pensou, se tu vê a pessoa aqui do louvor, entra na rede social do louvor, ele tá lá, cantando Anitta? Cantando boiadeira? Cantando ruedeira? O que você ia dizer? Shhh. Ligou pro pastor bebão de noite. O que você ia dizer? Acessasse um vídeo meu e eu com conduta indecente. O que eu ia dizer? Sua vida fala mais do que o que você prega. O fogo aceso em você te constrange a viver para a glória dele em tudo que você fizer. Quando a chama dele está em você, isso muda tudo. Pentecostes começa na obediência do discípulo de ir ao cenáculo e aguardar, porque fogo revela o que tem em nós. E eu encerro dizendo que Daniel 25, 3:25 diz assim: eu vejo 4 homens dentro da fornalha, eles andam pelo fogo e o quarto se parece com o filho dos anjos. Quero te lembrar que quem entrou na fornalha foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a fornalha não destruiu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Levantou um 4º homem. A fornalha revelou o que estava com eles, revelou Jesus. Então existem ambientes que você muitas vezes leva a chama e a chama revela que a presença de Deus está na sua vida. Não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de falar dele, não tenha vergonha de ser avivado e avivada aonde quer que você for. Deus não precisa do seu currículo. Deus, ele fala de você aonde ele quer te usar. Davi era o cara da caverna. Davi era um rejeitado. Aí Deus foi e falou dele para Samuel. Samuel, vai lá ungir o novo rei. O que Davi estava fazendo? Vivendo com a chama acesa. Dentro de Davi tinha uma chama, ele estava matando o urso, matando o leão. E Deus estava soprando o nome dele no destino que tinha para ele. Samuel, vai na casa de Jessé e unge Davi. Para de quem indica e começa a ser quem ora. Para de eu preciso de um padrinho de networking. Menos networking e mais relações sinceras. Deus sopra o seu nome nos lugares que ele tem para você. Pentecostes não foi só o início de um mover. Foi um convite para que as gerações continuem queimando. Que Deus te abençoe.